Fala moçada, preparados para mais uma malandragem? Fiquem agora com a matemática Melzinho na Chupeta. Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Vavá Matemática, onde aqui nós deixamos a matemática Melzinho na Chupeta. E na aula de hoje, direto do teu turno do tempo, eu vou trazer o assunto do teu ensino fundamental, nada mais nada menos, iremos falar sobre radiciação, que é assunto dos teus cálculos básicos nos mais diversos vestibulares e também na tua provinha do Enem. Só que eu dividi esta aula de radiciação em 4 partes. E nesta primeira parte, nesta aula de hoje, nesta introdução, você vai aprender, pessoal, aí de casa, a ler matematicamente comigo. Isso mesmo, você vai aprender o que é definitivamente uma raiz, o que vem a ser um radical, o que vem a ser um radicando, o expoente do radicando ou o índice do teu radical. E eu vou fechar esta primeira parte trabalhando com alguns exemplos bem básicos para nós darmos o primeiro passo para as outras 3 partes para você ter uma radiciação completa de uma vez por todas, ok? Então, se você não se inscreveu no nosso canal, aproveita aí, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações sobre as aulas do Melzinho na Chupeta. Fechou? Vamos nessa! Muito bem, pessoal, mas veja bem, para você dominar a matemática, principalmente os pilares da matemática, que é a tua matemática fundamental, você tem que aprender a ler matematicamente. Ah, professor, não. O meu negócio é de humanas, eu não gosto de matemática, eu gosto de geografia, história, português, biologia, eu não gosto da parte da matemática. Matemática não entra na minha cabeça. Tá na hora de você mudar o teu conceito, ok? Eu vou te mostrar que você vai sim comigo aprender a ler matematicamente. Muitos de vocês, quando aparece esta casinha aqui que eu estou mostrando para vocês, tá percebendo que o 9 está dentro de uma casinha, não é isso? Quando aparece esta casinha, muitos de vocês estufam o peito e falam assim, é a raiz. Não, comecemos aqui então. Aqui, pessoal, você tem que esta casinha, este cara aqui, é nada mais, nada menos que o nosso radical. Então começa agora, pessoal. A casinha que você chamava em casa de raiz, ela tem um nome, é chamado de radical. Agora, este radical, ele tem este valorzinho que o acompanha, e este valor que o acompanha é chamado nada mais, nada menos de índice do teu radical. Vamos colocar lá, índice do teu radical. Então comigo, pessoal, a casinha é chamada de radical. O valor que acompanha a tua casinha é chamado de índice deste radical. Agora aqui, quem está lá dentro? Quem está lá dentro eu chamei de A. E quem está dentro desta tua casinha, ou seja, quem estiver dentro deste teu radical, nós chamaremos simplesmente de radicando. Então aqui você tem nada mais, nada menos que o meu radicando está sendo representado pela letra A. Agora perceba que o teu radicando está sendo elevado em um determinado expoente. Então este expoente que eu chamei de M de Mari Claudinete é nada mais, nada menos que o expoente do meu radicando. Olha lá, expoente do meu radicando. Agora, pessoal, que eu já completei com vocês, eu gostaria que você aí de casa fizesse a leitura comigo. Como é que é o nome da casinha? Radical. Como é que é o nome do valor que acompanha esta casinha? Nós chamamos de índice do teu radical. Quem está lá dentro, nós chamamos de radicando. E o expoente deste radicando é expoente do radicando. Fechou? Então você tem casinha, radical, índice do radical. Aqui tu tens o radicando, expoente do radicando. Mais uma vez, casinha, radical, índice do teu radical, radicando, expoente do teu radicando. Feita a leitura matemática, passemos para o nosso exemplo. Tu tens um radical onde o índice do radical não aparece. E quando o índice do radical não aparece, automaticamente ele vale quanto? 2. Quando o índice do radical não aparece, ele vale 2. Agora perceba que lá dentro tu tens o 9. Quem está dentro do teu radical é chamado de radicando. Então, radicando 9. E o expoente do 9 não aparece. E quando um expoente não aparece, ele vale 1. Então, falando matematicamente, o que nós temos? Radical, índice 2 do teu radical, radicando valendo 9, expoente do teu radicando valendo 1. Ok? Agora, a raiz quadrada de 9 é quanto? Aí o cara fala assim, ah, professor, mas isso é barbada. Raiz quadrada de 9 é 3. Se eu voltar aqui em cima e perguntar, raiz de índice n de a elevado na m vai dar quanto, professor? Este teu resultado aqui, cara, este teu resultado é o que nós chamamos simplesmente de raiz. Agora você pode estufar o peito e falar que aquele resultado é a tua raiz.
Então você tem radical, você tem índice 2 do teu radical, você tem radicando igual a 9, você tem expoente 1 desse teu radicando. A raiz quadrada de 9 é igual a 3. E o resultado de todo esse conjunto é o que você realmente deve chamar de raiz. Então por isso que a raiz quadrada de 9 corresponde a 3. Olha, a raiz é igual a 3. A raiz é igual a 3. Olha, é igual a 3, a 3. Fechou, velho? Tranquilinho? Beleza? Vamos dar sequência, porque tem mais exemplos e mais propriedades para você. Vamos nessa! Muito bem, pessoal, estou trazendo para vocês agora alguns exemplos de radicais com seus determinados índices. Raízes quadradas, raízes cúbicas, raiz de índice 4, índice 5, raiz de índice 6, ou seja, as raízes enésimas. Eu vou perguntar para você aí de casa, quanto é que vale a raiz quadrada de 16? Pessoal, a raiz quadrada de 16 corresponde a 4. A pergunta é para você, o porquê? Por que a raiz quadrada de 16 vale 4? Barbadinha, barbadinha, vamos entender? Porque se eu pegar esse resultado, que nós chamamos de raiz, elevar o resultado no índice do meu radical, ou seja, 4 elevado no expoente 2, 4 ao quadrado, esse resultado vai ser igual ao teu radicando. Então a raiz quadrada de 16 vai ser igual a 4, porque este 4 elevado no índice 2 resultará em 16. 4 vezes 4 dá 16. Quanto é que vale a raiz cúbica de 27? Bom, a raiz cúbica de 27 corresponde a 3. Por quê, professor? Porque se nós pegarmos esta raiz, este resultado, e elevarmos no índice 3, o resultado de 3 ao cubo vai ser igual ao teu radicando 27. Perceba que 3 ao cubo é a mesma coisa que 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. Fechou até aí? E 3 vezes 3 dá 9, vezes 3 dá 27. Agora, quanto é que vale raiz de índice 6 de 0? Raiz sexta de 0, isso aqui vai ser igual a 0. Por que vai ser igual a 0? Mesma linha de raciocínio. Me acompanha aí, deixando a matemática melzinho na chupeta. Porque se nós pegarmos este 0 e elevarmos no índice 6, você vai ter que o resultado desta potência vai ser igual ao radicando 0. 0 elevado na 6. Opa! 0 elevado em qualquer valor sempre vai ser igual a 0. 0 na 6 é a mesma coisa que 0 vezes 0, vezes 0, vezes 0, vezes 0, vezes 0. Tranquilo que vai resultar em 0. Quanto é que vale a raiz quarta de 16? Opa! Eu estou falando agora matematicamente para vocês. Eu estou procurando um valor que elevado no expoente 4 vai resultar em 16. Mais ou menos, olha lá. 2, né, professor? Depois eu te explico o porquê do mais ou menos. 2 elevado no expoente 4, o resultado vai ser igual aos teus 16. Então você vai ter que 2 elevado na quarta é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai resultar em 16. Quanto é que vale a raiz quinta de 32? A raiz quinta de 32 também vale 2. Por quê? Porque se nós pegarmos o 2 e elevarmos no índice 5, o resultado vai ser igual ao teu radicando. Portanto, 2 elevado no expoente 5 vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai resultar em 32. Por que eu falei assim? Depende, né? Eu falei ali, a raiz quarta de 16 é um valor que elevado na quarta vai resultar em 16. Agora, pessoal, me acompanhe. Alonga aí, espicha, alonga apenas o som da minha voz e vem cá. Muitos de vocês aprenderam errado e não vai botar a culpa no professor. Às vezes é falta de interpretação. Quando perguntava assim para vocês, raiz quadrada de 9. Quanto é que vale raiz quadrada de 9? O professor chega e fala, fulaninho, raiz quadrada de 9. Quanto é que vale? Aí o fulaninho, mais ou menos 3. Mais ou menos 3. Raiz quadrada de 9 é exatamente 3. Raiz quadrada de 4 é exatamente 2. Raiz quadrada de 25 é exatamente 5. Raiz quadrada de 81 vale 9. Por que não é mais ou menos 3, professor? Bom, se eu perguntar para vocês quanto é que vale raiz quadrada de 16, acabamos de ver que é 4. Concorda comigo? Agora, é muito importante a leitura matemática. Porque se eu colocar assim para vocês, x elevado ao quadrado vai ser igual a 16. Por gentileza, encontre a solução desta equação. Ou seja, encontre o valor de x que elevado ao quadrado resulte em 16. Aí o cara fala assim, eu aprendi isso. Basta aplicarmos raiz quadrada em ambos os membros. Aplicou raiz quadrada aqui, vai cortar, vai dar x. Aplicou raiz quadrada de 16 é 4. Ah, mas será que a resposta é 4? Não. Presta bem atenção. Quando eu perguntar para você a raiz quadrada de um determinado valor,
a raiz enésima de um determinado valor, eu quero o valor positivo que elevado ao quadrado resulta em 16, no caso 4. Quando eu coloco para vocês x ao quadrado é igual a 16, eu não estou perguntando quanto é que vale a raiz quadrada de 16. Presta bem atenção, eu estou perguntando qual o valor ou quais os valores que elevados ao quadrado, quais os valores reais que elevados ao quadrado resultarão em 16. Tu concorda que 4 ao quadrado vai dar 16, mas se tu pegares o valor negativo, menos 4, e elevá-lo ao quadrado, menos 4 ao quadrado também vai ser igual a 16. Então eu estou afirmando para vocês que o meu conjunto solução, ou seja, o valor de x que satisfará esta minha igualdade, pode ser mais 4 ou pode ser menos 4. Então raiz quadrada de 16 é igual a 4. Agora, quais valores reais que elevados ao quadrado irão resultar em 16? Pode ser tanto 4 quanto menos 4. Ou seja, aí a tua solução vai ser mais ou menos 4. Muito bem, pessoal, então fica aí o convite para você brincar comigo com operações envolvendo radicais, mas isso eu vou deixar para a nossa segunda parte, ou seja, a segunda aula das 4 aulas sobre radiação que eu bolei para vocês, mas que vai ao ar a segunda aula apenas nesta próxima quinta-feira. Então, se você gostou, deixa aquele like e para você não perder as próximas aulas do nosso capítulo Matemática Melzinho na Chupeta, inscreva-se no nosso canal e ative agora o sininho, ok? Um grande abraço e até a próxima!